gravar física na academia, explicando uma série de conceitos de forma sem usar fórmulas. Por quê? Porque quem por acaso não tem a matemática vai sentir-se alijado se você for usar uma fórmula e tal. E dá para usar os conceitos? Dá para explicar tudo com conceito? Não, claro que não. Mas boa parte dá. Movimentos, como é que você faz o movimento errado, certo, braço de alavanca, aquele papo todo. E foi funcionando. E aí eu fiz com Dragon Ball. Dragon Ball, superou expectativas todas, o negócio começou a andar, eu falei, eita! E aí acho que passaram uns 2 meses, continuei fazendo, aí eu peguei um outro, chamado Jujutsu Kaisen. Na hora que eu lancei esse, lancei o vídeo às 9, 10 da noite e fui dormir. No dia seguinte, assim, amanhã tinha 50 mil já visualizações. Aí depois aqui 100 mil, 200, 300, blá, 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 e o negócio, caramba! Que legal. E aí começou a crescer cada vez mais. Aham. Chegou num ponto, e isso já esse ano, que eu saí da bolha tradicional. Pessoas que não são de animes, ou que são de animes, mas de fora de Brasília, ou pessoas que não são de animes, querem, caramba, eu quero saber como é que funciona, como é que não funciona, o que que você faz, o que que você não faz. E hoje são quase 200 vídeos já produzidos, né? E a pressão para ir para o YouTube. Isso tudo é só no Instagram. Ah, você nem tava no YouTube, só no Não, Instagram. só vídeos, só É, reels. é pequenininho o vídeo, então, De Davi. 1 minuto e meio. Caramba, De um que minuto legal, e meio. E que ganhou essa legal. dimensão toda, né? Aham. E aí começaram a surgir convites para ir para São Paulo, gravar podcasts com as pessoas que realmente fazem animes e são vencedores de Best Companhia. O pessoal Caramba, trabalha que com o legal. Peter, do Ei Nerd e tal. Então, assim, é uma realidade. Só que hoje isso esbarra num outro trabalho que eu faço, que eu voltei para gestão. Então, também como mantenedor, né? Aí você é mantenedor do que hoje? Hoje eu tenho um pré-vestibular, que eu voltei a ter um pré-vestibular, mas um pré-vestibular com características bem diferentes, inclusive mudando a lógica de ensinar algumas coisas. É normal ter aula de história, de geografia, de filosofia para o Enem, né? Você vai ter isso tudo juntinho numa aula chamada Humanidades. E tem que ser um professor diferente para isso, tá? Porque colocar vários professores, a experiência me diz que não Você funciona. foi na contramão daquele conselho que você recebeu lá atrás. Exatamente, porque hoje a prova do Enem exige isso. Aham. Então, um profissional que ele consegue ser tão multifacetado, porque a prova de humanidades, que está no primeiro dia da prova do Enem, é desse jeito. Legal. O cara é bom pra caramba em história, trava na prova. Ele é bom em geografia, ele trava na prova. Ele não consegue ter a visão multifacetada, geopolítica, daquele assunto todo. Então, a gente foi numa outra linha bem diferente mesmo, e tá dando certo. Legal. E você também é dono de escola? Eu fui dono Foi dono de de escola? escola e eu decidi esse ano que eu vou voltar a ser dono de escola de novo. Que legal. Então minha aposentadoria foi adiada lá pra frente. Renasceu de novo a vontade de ir para a escola. Eu vou voltar a ter escola mesmo, Muito bom. mas com um olhar diferente. Um olhar que a educação hoje, eu acho que ela precisa. Porque é um hiato que existe. Qual é o papel da escola hoje? Porque lá na nossa época, ela tinha todo um protagonismo que a escola, a família falava assim, opa, escola, toma aí, resolve aí, tal. Falava para minha mãe, por exemplo, Lucília, dá um jeito no meu filho. É. Lucília, dá um jeito no meu filho. E tinha uma série de ferramentas, palmatória, na escola de padre tinha uma varinha de bambu que o padre usava, aquele negócio todo. E hoje não tem nada disso e a escola tem que assumir um outro papel. E que papel hoje essa escola tem que ter? E eu percebo que esse papel hoje é basicamente o contato com a família, é comunicação. Sim. A escola, exceto em questões puramente pedagógicas, ela deve concluir coisas. Mas fora a questão pedagógica, ela não cabe ela concluir, mas cabe a ela observar o que está acontecendo e conversar com a família. Observa, conversa com a família. Então você tem, de repente, um aluno com um comportamento que está um pouco diferente. Ah, ele é neurodivergente. Não sei. Você já fez um laudo assim de cabeça? Como é que é? Então, essas percepções todas, a escola tem que ter que conversar com a família. Ela tem que apresentar filtros, sugestões, possibilidades, alternativas, cobrar da família posturas, para que ela possa atuar em cima de cada situação diferente. E a família quer isso hoje. E as escolas, via de regra, elas mantêm essa mesma lógica, que é basicamente nota, 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 nota. Qual a melhor escola? A primeira no Enem. A melhor escola? A primeira no Enem. Mas se a gente pensar um pouquinho com calma, os primeiros colocados no Enem trabalham com um tipo de aluno que não corresponde à média dos alunos. É como se a grossíssimo modo, perdão pela comparação, você estivesse trabalhando matéria-prima inicial diferente. Então, se ela já tem uma característica inicial diferente, produzir um resultado final fica muito mais fácil. O colégio do qual eu sou egresso, Colégio Militar, você tem um concurso
de seleção. Espera um pouquinho, se para entrar já tem um concurso de seleção e o sarrafo é lá em cima, é seleção natural, amigo. Sim. Ou você se adapta e produz resultados, você está fora. Isso hoje é educação ainda, tanto que o próprio colégio, referindo ao colégio militar da minha época, Sim, sim, sim. tanto que o próprio colégio militar atual já tem percepções diferentes. Uhum. Só que isso ainda não faz parte do imaginário da educação. Exemplo, Fundamental 2, os anos finais. Ele vem numa pegada de educação. Quando chega no médio, tem que fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque no final tem um vestibular. E se você não entender essa guinada aqui, ó, que ensino médio é esse que você por acaso está propondo? Ele não pode ser uma continuação do Fundamental 2. Por quê? Porque tem o tal do vestibular. Quando vieram com umas conversas muito estranhas há uns anos atrás sobre itinerários de formativos e tal, no ensino médio, eu me perguntei assim, peraí, vocês vão cair nessa mesmo? Porque como é que você vai mudar o médio se você não muda o vestibular? Porque o resultado final a ser entregue tem que ser o mesmo. Sim. Se o resultado final a ser entregue é o mesmo, então eu não posso introduzir mudanças que façam com que a minha competência de entregar esse resultado seja diferente. Sim. Você vai cair nessa? E houve escolas que fizeram isso, que mudaram completamente a forma de agir. Os resultados finais foram alterados, as aprovações foram alteradas, o governo voltou em relação aos itinerários e a escola ficou assim perdida. O que eu faço agora? Como é que funciona o médio? Então, falta pensar ainda um bocado. O Fundamental 2, o médio. Eu acho que o melhor hoje, de forma mais interessante, é o infantil. E como você disse, tem um marco muito importante ali, que é o vestibular/Enem, né? Que é a Exato. pessoa que tá, todas as escolas estão, de alguma forma, disputando aquilo ali. Com exceção aí, chegando aqui na pergunta do patrocinador também, com exceção das internacionais, né? Que estão, as escolas, faculdades fora do Brasil buscam algo diferente, não necessariamente só esse vestibular. Mas eu vou fazer a pergunta do patrocinador, a gente está chegando no final aqui. Qual que é a importância que você vê na internacionalização para o ensino de qualidade? Total e completa, total. Mas é fundamental entender que o que está sendo feito lá fora não é melhor nem pior, ele é diferente. Diferente, isso. E esse diferente, ele pode caber mais ou menos na nossa realidade. Fazendo uma comparação também com carros. O carro, quando ele é desenvolvido num certo país, quando ele vem para cá, ele passa por todo um processo de mudança e adequação à nossa gasolina, ao nosso clima, às nossas estradas. Então, não é porque um carro feito na Itália, um carro feito na Alemanha, no Japão, que ele vai entrar aqui do mesmo jeito. Se assim o fizer, ele vai ter problemas seríssimos, problemas básicos e óbvios. As soluções educacionais que acontecem fora, elas são bem interessantes. Elas têm coisas que você poderia utilizar na íntegra, tem alguns aspectos que não valem absolutamente nada, não tem aqui, e outros têm que ser adaptados. Olha, qualquer processo pedagógico vai funcionar porque, por acaso, eu sou construtivista, porque eu sou positivista, porque o aluno tem que ser... Qualquer vai funcionar, contanto que a sala tenha 10 alunos. Sim. 15. Sim. 20! Bota uma sala com 50 alunos. Nenhum vai funcionar. Sim, sim. Então tem hora que eu acho interessante, porque o ponto que é o ponto-chave a ser discutido não é discute-se um pedagogês quando o aspecto logístico é o que define tudo. Sim, Para a sim. escola ser... Põe o a escola professor ali para ver como é privada, que é. para a escola privada dar resultado, ela tem que botar aluno. Sim. E a equação é simples. Ou você baixa o preço e enche de aluno, ou você aumenta o preço e reduz o número de alunos em sala de aula. Acabou. É essa conversa que vai ser tida no final das contas. Então, a escola, por vezes, ela não consegue atingir o objetivo, não é porque, pedagogicamente, uma realidade internacional não cabe. É porque a nossa logística não está funcionando. Muito mais recurso, muito mais dinheiro. Sim, e aí vale observação interessante. Na Finlândia, que foi durante muito tempo tratado como referências internacionais em educação e tal, fazia uma educação que propunha-se uma percepção de misturar os assuntos, de que não houvesse prova, de que houvesse uma autoavaliação e etc. Eu acho justo. Se você está na frente como líder de mercado, você pode ousar. Cabe a você ousar. Só que tem um detalhe. Educação, para o resultado ser colhido, são anos. Então não é você mudar hoje e esperar que ano que vem que a situação vai ser diferente. A tecnologia educacional é uma coisa. Uhum. A tecnologia científica de aparelhos é outra bem diferente. Finlândia, recentemente, concluiu. Volta, que deu tudo errado. Os indicadores internacionais de resultados, nós despencamos em todos eles. Nós que éramos referências do mundo, nós que o mundo olhava para a gente, agora a gente tem que buscar outro modelo.
Talvez seja o que eles estão fazendo, talvez seja voltar no tempo, mas deu tudo errado. Então, por vezes, o olhar para quem está fora é muito interessante, mas ele tem que ter obrigatoriamente o filtro de quem está dentro. Sim. Quem está fora eu sempre vejo com bons olhos, porque ele vai trazer uma experiência nova. Isso é muito bom, isso é legal. Agora, coloca o filtro interno. Eu acho que no Brasil, de ensino médio, você só tem duas escolas possíveis. Aquela que fala bem assim, vou te mostrar formas de acessar o vestibular. Mas eu discordo, é o Brasil, acabou, não tem como. Você discorda, muda o vestibular. Não mudou o vestibular, continua sendo assim. Então, ou você prepara para o vestibular, ou você prepara para uma outra realidade. E deixe bem claro na sua empresa qual das duas que é. Eu vou preparar essa criança, esse menino, para ser um cidadão do mundo, porque ele vai para fora do país. Ok, então é essa a realidade. Não, é o seguinte, é Brasil mesmo, é Brasilzão, vamos ficar aqui. É essa a realidade. Pronto, acabou, está aqui, está bem direto. Seja honesto. E essas pautas são mutuamente excludentes. Uhum. Não dá para você, por acaso, preparar um fazedor de provas e, ao mesmo tempo, um ser pensante no aspecto de questões abertas, globais, tal, porque ele vai ter que escrever, ele vai ter que produzir, ele vai ter que ler muito com outras preocupações. Sim. Ele pode, de repente, até fazer algumas migrações, alguns vão conseguir, outros nem tanto. Então é Muito assim que eu vejo. Só para concluir aqui a parte do patrocinador, então, High Global College é um patrocinador aqui do podcast, confiram lá no site highcollege.com, é uma faculdade que currículo 100% internacional, te leva do Brasil para os Estados Unidos. Clementina, o papo tá ótimo aqui, mas a gente já passou do tempo. Eita! A gente vai ter que te convidar para um outro podcast, com outro episódio, porque realmente tinha muito assunto. Eu queria entrar aí no que você achava do ensino superior, na gestão da escola e tudo mais. Eu queria tanto. Mas vai ter que ficar para um outro episódio, De infelizmente. repente, um próximo tópico, a visão do professor, a visão dos gestores, a visão do mantenedor e como é que hoje, nesse mundo, elas estão brigando por vezes. Pronto, então fica aí o convite para o próximo episódio. E quer deixar os contatos ou informações, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho? Ok, em relação a Instagram, @cbranconeto, você vai encontrar uma série de vídeos sobre animes, física nos animes, você é professor, você é aluno, você é fã de animes, fica à vontade, você vai encontrar muita coisa lá de animes muito legais. Está na época de matrícula ou de rematrícula, portanto, o colégio inova, Jardim Botânico e Sudoeste. A gente está num processo de reconstrução muito legal da escola, mas muito, muito legal, que vale a pena conhecê-la. É isso. Excelente. Escola Inova, vale a pena conhecer. Esse episódio vai ficar no YouTube, Gigantes da Educação, e também no Spotify. Então, confiram lá e muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado, gente.